Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, estou aqui, para nossa primeira aula do tipo remota, né? Peço desculpa por não estar aparecendo, mas deu um probleminha na minha webcam, tá? Então eu não tô, hoje pelo menos eu não tô, vou aparecer no cantinho, o que normalmente eu coloco nos meus vídeos, tá? Nessa aula remota, né, a gente não tem um encontro presencial, porém vocês vão ter um conteúdo para vocês estarem assistindo, né? Nesse caso, esse conteúdo de hoje, ele será um complemento do nosso encontro anterior, que a gente começou a falar das séries numéricas, tá? E nessa, né, a gente vai dar continuidade a essas séries, especificando algumas, né, como é o caso da série telescópica, da série geométrica, série harmônica e séries P, tá? Para que depois a gente consiga falar da questão de testes de convergência e divergência de séries, tá? Com esse conteúdo de hoje, tá, gente? Se eu não me engano, vão ser 3 vídeos, eu não quero me prolongar muito em cada vídeo, tá? Para não ficar pesado para vocês também. Vocês já vão dar conta, então, de resolver a lista de exercício número 2, tá? Onde que vai abordar esses tipos de série, tá? Então, vamos começar aqui com a série telescópica, tá, gente? O que é uma série telescópica? A série telescópica é uma série na qual todos os elementos ou todos os termos se cancelam, exceto os primeiros e os últimos, tá, termos dessa série. Tá? O restante deles são eliminados no processo da somatória. Tá? Isso a torna uma série fácil de ser analisada e para generalizar então a nossa SN, né, o termo geral das somas parciais, usamos a decomposição em frações parciais para encontrar a soma de uma série telescópica. Tá? Então aqui tem um exemplo, a soma, ou seja, a série formada por 1 sobre n ao quadrado mais 3 vezes n. Tá? Eu preciso então escrever isso através das frações parciais. Então, o primeiro procedimento, né, gente? Note que a gente tem n de ambos os lados, ou ambos os termos do denominador. Então, a gente consegue colocar esse n em evidência, tá? A gente consegue colocar um n em evidência aqui. Então, quer dizer que 1 sobre n ao quadrado mais 3n vai ser a mesma coisa de 1 sobre n vezes n mais 3. Isso pode ser decomposto, então, em duas frações. A fração a sobre n mais a fração b sobre n mais 1. Isso aqui são chamados, então, frações parciais. Tá? Agora, eu vou precisar, então, determinar quem é esse a e esse b, ou seja, os nossos numeradores da nossa fração parcial. Tá? Para isso, eu vou multiplicar a nossa expressão exatamente pelo denominador. Olha, note que é o n vezes n mais 3. Tá? Por quê? Quando eu multiplico essa expressão por n vezes n mais 3, ela vai cancelar esse carinha com esse, vai sobrar o número 1. Tá? Igual, quando eu multiplico esse valor por esse, vai simplificar o n, sobrando o n mais 3, então vai ficar a vezes n mais 3. E quando eu multiplico o b sobre n mais 3 pelo n mais n mais 3, a gente vai cancelar o n mais 3 com o n mais 3, sobrando apenas n vezes b. Tá? Então eu chego nesta expressão aqui. Então eu preciso achar o valor de A e o valor de B para que essa expressão gere 1. Então a gente vai trabalhar com uma ideia de suposição, né? Ou melhor, condições. Se o nosso N for menos 3, por que o menos 3? Né? O menos 3 ele vai zerar essa parte da nossa expressão, ó, n mais 3. Se o n é menos 3, aqui zera, sobrando apenas o b vezes n. Tá? Então, dessa forma, nós teremos que é 1 igual a menos 3 vezes b, o que nos leva que b é igual a menos 1/3. E assim a gente acha o valor de b. Tá? Posso também, então, utilizar esse mesmo recurso para estar determinando o valor de A. Tá? Então, se o n for igual a 0, então vamos voltar aqui, ó. Se o n for 0, aqui vai ficar 3 vezes A. E aqui vai cancelar o B. Tá? Então, a gente vai ter
que 1 é igual a 3A, então o A é igual a 1/3. Tá? Fazendo isso, eu consigo, então, descrever que a nossa expressão 1 sobre n ao quadrado mais 3n, que é o termo da nossa sequência que compõe a série, tá? Vai ser dado por 1 sobre 3n, lembra que era a sobre n, né? Então o nosso a é 1/3, então a gente vai ter 1 sobre 3n menos 1 sobre 3n mais 1. Posso colocar o 1/3 em evidência, então sobrou para a gente 1 sobre n menos 1 sobre n mais 3. Tá? Então eu posso reescrever essa série da seguinte forma: a somatória de 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado mais 3n vai ser igual à somatória de n igual a 1 até o infinito de 1/3 vezes 1 sobre n menos 1 sobre n mais 3. Tá? Então eu reescrevi ela através das frações parciais. Perfeito? Bom, gente, se eu for para somas parciais, então, a gente vai ter o quê? Soma 1 vai ser 1/3 vezes 1 menos 1/4. Né? Ó, 1 sobre 1 vai dar 1, 1 sobre 1 mais 3 vai dar 1/4. Se eu for para soma 2, a gente vai ter 1/3 vezes 1 menos 1/4 mais 1/3 vezes meio menos 1/5, que vai ser igual a 1/3, 1 menos 1/4 mais meio menos 1/5. Se eu for para a soma 3, a gente vai ter 1/3 vezes 1 menos 1/4 mais 1/3 vezes meio menos 1/5 mais 1/3 vezes 1/3 menos 1/6. E a gente já vai ter aqui então 1/3 vezes 1 menos 1/4 mais meio menos 1/5 mais 1/3 menos 1/6. Tá? Note que ainda não chegamos aqui numa representação ou um cancelamento. Tá? Agora, se eu tomo a nossa S4, nós vamos ter 1/3 vezes 1 menos 1/4 mais 1/3 vezes meio menos 1/5 mais 1/3 vezes 1/3 menos 1/6 mais 1/3 vezes 1/4 menos 1/7. Tá? Então a gente vai ter essa representação com esses termos. Note que provavelmente alguns termos aqui eles já foram cancelados. Ó, 1 mais meio, né? 1/3 provavelmente já está aqui ainda. Tá? 1 mais 1/3 menos 1/5 mais 1/3 menos 1/6 menos 1/7. Tá? Então, se vocês perceberem, ela tem a mesma quantidade de termos da de cima, ou seja, alguns elementos aqui já foram cancelados, né? Alguns elementos acabaram sendo simplificados neste caso. Tá? Então, é normal que isso vá acontecer nesse tipo de série. Ou seja, a gente pode generalizar a nossa Sn igual a 1/3. Note que eu tenho 1 mais meio mais 1/3, que são presentes nas nossas sequências, nas nossas somatórias, tá? Menos 1 sobre n mais 1, que no caso aqui é um 1/5, né? Menos 1 sobre n mais 2, que é um menos 1/6, e 1 menos n mais 3, que é o nosso menos 1/7. Tá? Então, isso para a nossa S4, né? Todos os elementos. Então, eu posso generalizar esta expressão. Então, se eu quero a S5, né? Vai ficar 1 mais 1/5, mais meio, mais 1/3, mais 1 sobre 6, menos 1 sobre 6, menos 1 sobre 7, menos 1 sobre 8. Tá? Então, ela sempre vai ser esses três valores iniciais, mais esses três valores finais. E através dessa expressão, calculando o limite da nossa soma parcial, nós vamos ter então que 1/3, né? Calculando o limite dessa expressão, lembrando que o n tende ao infinito, e tendendo ao infinito, nós teremos, né, que esse termo ele vai zerar, este termo ele vai zerar, e este termo ele também vai zerar
quando eu tendo para o infinito. Então sobra 1/3 mais 1 mais meio mais 1/3, tá? Que vai gerar para a gente 11/18. Portanto, a série ela é convergente, tá? A série 1 sobre n ao quadrado mais 3n, e ela converge para 11/18. Tá? Gente, vamos fazer mais um exemplo dessa série. Tá? Então aqui eu tenho 2 sobre n vezes n mais 1. Então o primeiro passo para uma série do tipo telescópica, que normalmente é dada por uma razão, é achar a fração parcial. Tá? Então frações parciais, n sobre n vezes n mais 1 vai ser igual a A sobre n mais B sobre n mais 1. Perfeito? Eu vou multiplicar essa expressão, então, por n vezes n mais 1. Tá? E ao fazer isso, eu vou obter 2 é igual a A vezes n mais 1. Tá? Esse cara dividido por esse. Mais B vezes n. Eu chego nessa expressão. Tá? Para achar os valores de A e B. Então, se n for igual a menos 1, por que menos 1? Porque vai zerar esse parênteses aqui. Tá? Eu vou ter, então, que 2 vai ser igual a menos B. Ou seja, B é igual a 2. Certo? E se o nosso n for igual a 0, ele vai zerar esse termo, nós temos, opa, aqui é menos 2, tá? Nós temos que o A vai ser igual a 2. Tá? Então, achei o valor de A e B. Então, dessa forma, eu posso dizer que a nossa série somatória de n igual a 1 até o infinito vai ser a mesma coisa que eu tomar 2 sobre n menos 2 sobre n mais 1. Tá? Vou ter essa expressão aqui no lugar dessa. E se eu calcular, então, as somas parciais, então vamos lá, soma 1. A soma 1 vai ser 2 menos 1. Tá? Aqui vai ficar 2 sobre 2, então vai ficar 2 menos 1. Tá? Vou deixar dessa forma, tá? Ou se você preferir, aqui então vai dar 1. Tá? A nossa soma 2, nós teremos 1, melhor, né? Vamos colocar os termos aqui bonitinho. A soma 2 é a soma dos dois primeiros, então os primeiros são 2 menos 1, mais 2 sobre 2, que vai dar 1, menos 2 sobre 3. Certo? Primeiro termo, segundo termo. Note que eu não estou somando. Agora, o que a gente pode observar aqui? Ó? Menos 1 com 1 cancela. Sobrou para a gente o primeiro, que é 2, menos o 2/3. Tá? Se eu fizer a nossa S3, a gente vai ter, então, 2 menos 1, mais 1, menos 2/3. Daí o terceiro vai ficar, então, mais 2/3, menos 2/4. Vou deixar 2/4, tá? 2/4 seria meio. Tá? Então, se a gente perceber aqui, esse menos 1 vai cancelar com esse 1 positivo, esse menos 2/3 vai cancelar com esse 2/3 positivo, e sobrou para a gente 2 menos 2/4. Tá? Então, note que a nossa sequência, ela sempre está cancelando os termos que estão no meio, né, neste intermédio, e sobrando os dois da ponta. Então, se eu conseguir generalizar, eu tenho a seguinte noção, né? Sn
vai ser igual, olha, é 2, então 2 menos 2 sobre... Note que aqui é 2, aqui deu 3, aqui é 3, aqui deu 4 no denominador. Então eu posso falar que é n mais 1. Tá? Então o nosso termo geral da nossa SN é 2 menos 2 sobre n mais 1. Consegui então chegar aqui, né, no termo geral da nossa sequência telescópica, ou melhor, na nossa série telescópica. Deixa eu aumentar um slide. Esqueci de fazer isso antes. Rapidinho. Então, qual vai ser o valor dessa série? Né? Lembrando, o valor de qualquer série, S, vai ser dado pelo limite da Sn para quando n tende ao infinito. Tá? Então, a nossa S vai ser dada pelo limite da nossa Sn, que é 2 menos 2 sobre n mais 1. Para quando n tende ao infinito. Quando n tende ao infinito, nós vamos ter então 2 dividido por infinito, que vai tender para 0, sobrando então apenas 2. Então a série que nós temos, que é somatória de n igual a 1 até o infinito, de 2 sobre n vezes n mais 1 vai ser igual a 2, tá? Porque é uma série convergente e o limite da sua Sn tende para 2. Então o valor dessa soma será 2, tá? Gente, esse vídeo vai ficar por aqui, tá? E eu volto no próximo falando de séries geométricas. Então, até daqui a pouco. Fui!